Não é só o pessoal do pronto-socorro, da pronto atendimento, né? Não é só o prefeito e o governador que está sob pressão. A pressão sobre o ministro Eduardo Pazuello me parece que é uma pressão que chegou a um nível insuportável, porque além da pressão que ele sofre dos governadores, da pressão que ele sofre pelas investigações por conta do caos no Amazonas, né, da falta de oxigênio. Agora ele sofre a pressão também dos políticos do Centrão, aliados ao Bolsonaro e que estão insatisfeitos com a gestão dele. O Eduardo Pazuello dá pistas de estar realmente enfraquecido fisicamente e de estar querendo entregar o cargo por não aguentar mais. André, tem alguma coisa mais importante para um governante fazer hoje no Brasil do que correr atrás de vacina? Olha, Paulo, eu acho que assim, a vacinação é a coisa mais importante que nós temos hoje, juntamente com cuidar dos casos de saúde pública, o abastecimento de oxigênio nos estados, nos municípios, o atendimento com respiradores nos hospitais municipais das 5.570 cidades que nós temos pelo Brasil, mas também o gestor não pode esquecer de uma coisa chamada planejamento, porque consequências que estão sendo tratadas agora são de ações tomadas no passado. A gente não pode esquecer isso. Se o governo federal tivesse comprado aquelas 200 milhões de doses no passado, a nossa velocidade de vacinação hoje seria muito mais rápida. Se o governo federal tivesse tomado ações com relação ao abastecimento de oxigênio de respiradores que foram feitas em setembro, outubro do ano passado, as consequências seriam outras. Então, a questão do ministro, a gente sabe que desde o começo o ministro ficou como um interino do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque ele não encontrou alguém que ele sentisse confiança para colocar no lugar. E o interino foi ficando até ser efetivado e está até lá hoje. Agora, se o Bolsonaro tivesse um outro nome, talvez hoje pressionado pela situação que está o Brasil, pelos números que tem mostrado todo dia de mortes e de novos contágios, que tem feito pressionar o presidente para encontrar um outro nome. Agora, o presidente jamais pode deixar de fazer, junto com o seu ministro, junto com a sua equipe de saúde, porque quando a gente fala ministro, não é só o ministro, tem todos os secretariados, o ministro tem o secretariado que são os seus olhos nos estados e nos municípios, e devem passar informações para ele. Agora, o que tem que ser feito juntamente com o combate, com a vacina, tem que ser feito o planejamento dos próximos meses. E isso já foi provado que o ministro Pazuello não tem condições de fazer, ele está no seu limite, você olha, você percebe que ele está estafado, passou do seu limite de condições de atendimento, de entendimento, principalmente de ações, às vezes até provocado pelo próprio presidente que o segura de algumas coisas, às vezes até provocado pelo ministro Paulo Guedes, quando ele fala que precisa de recursos e o ministro diz que não tem. Então, assim, são uma consequência de somatórias de ações, mas o que é mais importante, a gente não pode esquecer que a população está aí esperando um líder na área da saúde. Então, o presidente precisa tomar uma medida, né? Eu acho que ele tem que vir a público e falar, olha, não vou trocar o ministro é esse, até para dar condições seguras do ministro trabalhar, ou trocar logo o ministro, botar um ministro novo, com gás, com vontade de tentar acertar essa situação. O que não pode ficar é essa indecisão e essa insegurança que a população fica. A gente não sabe se vai ter vacina, não sabe se vai ter oxigênio, não sabe se vai ter atendimento. Quer dizer, o que gera o caos é a insegurança, e é o que a gente está vivendo hoje, Paulo. Agora, a cardiologista cotada para o lugar do Pazuello, que esteve com o presidente Jair Bolsonaro nesse fim de semana, dificilmente vai ser conduzida a esse cargo. A jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, hoje já cravou que não é ela, porque ela se posiciona claramente contra a cloroquina e claramente a favor do isolamento social, ou seja, na contramão do discurso do presidente Jair Bolsonaro, certo, Marcelo? Paulo, eu gostaria de saber quem agendou a reunião dela com o Bolsonaro, ou se o Bolsonaro chamou, porque tem live dela chamando a presidente Dilma de presidenta, se colocando contra muita coisa, falando mal do próprio Bolsonaro. Eu gostaria de saber quem é que fez essa reunião, porque essa reunião foi feita, a imprensa cravou que ela seria ministra, sendo que você, só em 2 minutos, buscando no Google, você saberia que o Bolsonaro jamais
ia colocar alguém que era do outro time, vamos dizer assim, dentro da casa dele. Agora, com relação ao Pazuello, fala assim, ao ministro a vacina, ao ministro o oxigênio, nós temos secretários municipais de saúde, não é grande, deve ter em torno de 1.500 funcionários da saúde pública. Todo o que aconteceu com quietude, a culpa é do Kleber, a culpa é da prefeita Raquel, quer dizer, nós temos todo um emaranhado de pessoas, mas a gente, isso não é um mal brasileiro, é um mal latino-americano, né? Basta ver Perón, por exemplo, Chaves, é um absurdo o que a gente é personalista. O Pazuello está numa situação complicada porque desde o dia 16 de abril de 2020, e aí sim, eu não personalizo em uma pessoa, mas no STF, quando ele simplesmente desmontou uma estrutura que vinha desde o início do SUS, de organização do SUS, onde o Ministério da Saúde diz o caminho, os governos do estado gerenciam e os municípios operacionalizam. Simplesmente o STF disse o seguinte, olha, o município que quiser fazer assim faz, aí o estado faz do outro jeito, aí o município, por exemplo, de Mirandópolis, o prefeito, que é o Sodário, né, ele quer tocar a cidade dele de outra forma, o governador não deixa. Então, assim, criou um caos total no Brasil. Se hoje nós tivéssemos como era antes de 16 de janeiro, todas as culpas do mundo seriam de Bolsonaro e de Pazuello, porque o planejamento tinha que sair de lá de cima. Não houve planejamento nenhum em lugar nenhum. Simplesmente o governador começou a querer colocar a vacina dele, aí o prefeito da cidade coloca uma tendinha em frente à UPA, diz que investiu dinheiro. E, aliás, isso é uma coisa que eu quero ver muito bem fundamentado. Aonde está todo o dinheiro que o governo federal enviou para os municípios? Todo secretário, quando vem dinheiro, ele tem que mandar lá direitinho. O Tribunal de Contas quer saber aonde foi o dinheiro. Ah, bonitinho. Vamos ver se o cara não vai ter nenhuma recusa ali, nenhum um chequezinho que faltou. Então, isso é uma coisa que nós vamos ver para o restante do tempo. A gente vai ver baterem muito nisso, porque os governadores receberam dinheiro, como o governador do Rio Grande do Sul. Ele pagou folha de pagamento do pessoal que estava atrasado. Isso não tinha nada a ver, era dinheiro para investimento em saúde. E aí, quem responde por isso? O secretário dele vai responder? O governador vai responder? Então, acho que o Pazuello, eu entendo e eu vejo isso no semblante dele, ele está cansado, porque trabalhar na saúde pública não é fácil. Né? Então, realmente, ele deve estar muito cansado e começa a ver que a situação vai, como disse o André, falta dinheiro para fazer o que tem que ser feito e o cara começa a entregar os pontos. É lógico que a situação não é para brincadeira, mas hoje eu vi no WhatsApp alguém dizendo assim, se o Bolsonaro demitir o Pazuello, vai ser o terceiro ministro demitido da saúde. Teve o Mandetta e o Taish, né? Então ele teria direito de pedir uma música no Fantástico por demitir 3 ministros. Será que alguém tem coragem de falar isso para ele naquele cercadinho ali que ele dá entrevista de manhã? Ou aí ele vai partir para cima do jornalista mesmo? Porque ele já ameaçou alguns, né? Ainda mais o Fantástico pertencendo à emissora que apresenta ele, né? Eu acho que não vai funcionar muito bem, não. Você teria coragem de perguntar para ele, não? Não, eu gostaria de perguntar outras coisas para o presidente, eu não tive oportunidade. Você perguntaria para o Bolsonaro se ele ia pedir uma música no Fantástico, Marcelo José? Paulo, você sabe que o Bolsonaro ele faz uma imagem ele não é esse durão importante que parece ser um personagem, mas eu não veria problema. Agora, se a gente voltar um pouquinho, lembrar do Mandetta, o Mandetta, eu sinceramente, quando eu vi ele falando aquilo, de procure a unidade de pronto atendimento quando você sentir falta de ar, me faltava ar quando ele falava aquilo. Então o Mandetta, e você via as reuniões que o Mandetta fazia, você percebia ali um horário eleitoral gratuito sendo usado que era muito ruim, né? E depois o Taish já chegou com uma cara de que não queria ficar, né? Já chegou meio cansado. E o Pazuello está levando mais, mas eu volto a falar, é um cargo que pouca gente se manteria por muito tempo. Olha, é bom a gente registrar que confusão não acontece só na unidade de pronto atendimento do Quietude em Praia Grande. Na UBS de Bertioga, aplicaram uma dose da Coronavac e uma dose da AstraZeneca. Um idoso de 93 anos foi tomar a segunda dose e tomou da vacina diferente.
também um descuido aí, um relaxamento grave ocorrido em Bertioga também.